Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Suave na nave, galera? Então, eu sou o Edson, o seu professor de História, e eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto novo com vocês, galera. Eu tô aqui para falar sobre as primeiras civilizações da América. Olha só que legal! São as primeiras, a galera que chegou aqui primeiro, que povoou o território americano. O continente que a gente vive, galera. Então, tá curioso? Tá? Então vem comigo, vambora que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Presta atenção, vambora, galera! Então, meus amores, tudo bem? Olha só, aqui já começamos com o nosso slide, né, sobre as primeiras civilizações americanas, né? Um breve panorama histórico sobre elas. Como já dito, eu sou o Edson, o seu professor de História, tá bom? E a gente vai trabalhar com isso, com as primeiras civilizações da nossa América, né? Esse continente bonito, maravilhoso e super heterogêneo, diversificado que a gente vive, tá bom? Então aqui eu já trago algumas esculturas, né, alguns monumentos dessas civilizações, né, da civilização do Caral, do Chavin-Roatan, dos Olmecas, que a gente vai estudar na próxima videoaula, ou seja, algumas dessas civilizações da América, tá bom? Pra gente ilustrar aqui a nossa capinha. Vamos lá então, né? Olha só. Aqui a gente já começa a falar sobre o Caral, uma civilização pioneira, galera. E quando a gente sempre quando a gente usa o termo pioneiro, quer dizer que a gente está falando da primeira civilização, né? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui sobre ela, olha só. A primeira cidade que se tem registro na América, em todo o continente americano, tá bom? Localizada na Cordilheira dos Andes, aquela cadeia montanhosa ali que fica entre a América e o Oceano Pacífico, tá bom? Ou seja, no oeste do continente americano, tá bom? E aí, na altura da América do Sul, exatamente onde hoje está localizado o país Peru. Tranquilo? De boa, galera! Então, olha só. Essa civilização, ela é datada, olha aqui, ó, da mesma época da Mesopotâmia. Aquela civilização que a gente estudou nas últimas aulas, lembra dela? Lá no Oriente Médio, na região do Crescente Fértil. Pois é, ela é da mesma época da civilização do Caral na América. Ou seja, na América também temos uma civilização antiga, né? Que vai dominar nos padrões da agricultura nas margens do rio, como lá na Mesopotâmia. E não só na época da Mesopotâmia, claro, né? Aqui, ó. Outras civilizações antigas da Europa, Ásia e África. Da Europa, como os gregos, por exemplo, os romanos. E da Ásia também, como a própria Mesopotâmia, os fenícios, os persas. E a África, né? Vale lembrar do Egito, por exemplo, né? Então, assim, a África também tem umas civilizações antigas muito importantes que a gente vai estudar em outras aulinhas, tá bom? O Egito a gente já estudou, não é mesmo? Então aqui, ó. Então, o Caral ele é datado de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, é uma estimativa, tá bom? Isso é uma estimativa, pode ser um pouquinho mais até, tá bom? Ou seja, da mesma época aí, 3.000 antes de Cristo, em que a gente está vendo a Mesopotâmia, o Egito, os gregos, tá bom? E até mesmo os persas, tá bom? Tranquilo? Então, olha aí, olha só. Primeiras evidências de organização da agricultura e sedentarização na América. Gente, olha só que imagem legal, né? Isso aqui é um sítio arqueológico, olha aqui, ó. Na legenda nós temos aqui, ó, sítio arqueológico do Caral, no atual Peru. Essa foto foi feita em 2007, ela mostra aqui uma visão panorâmica dessa civilização que a gente está trabalhando, tá bom? E como eu falei aqui, ó, mostra as primeiras evidências de organização da agricultura e sedentarização na América. Lembra quando a gente falou da pré-história, né? Das primeiras civilizações, né? Das primeiras organizações urbanas, quando o homem começa lá no Neolítico a
desenvolver a agricultura e assim ele começa a se sedentarizar? Lembra disso? Lembra o significado de sedentarização? Vamos lá, para quem não lembra, possivelmente, sedentarização significa fixar-se em um local, ou seja, estabelecer-se naquele local, né? É o contrário de nomadismo. Nomadismo é aquela galera que fica em constante mudança, não está num local só, né? Então, ou seja, a gente já vê esses elementos aqui na América também. A galera começa a se fixar numa região, nesse caso, na região ali das margens da Cordilheira dos Andes, tá bom? Isso é importantíssimo porque essa região ela vai claramente se organizar a partir da agricultura, ou seja, da produção de alimentos com base no cultivo da terra. Não é uma galera nômade que vai ficar caçando e coletando como algumas outras civilizações que vamos verificar depois na América também. Mas essa civilização começa a produzir o seu próprio alimento, né, a partir do plantio, tá bom? Gente, vale dizer que durante muito tempo não se conhecia a civilização do Caral. Até que os estudos arqueológicos, ou seja, olha só, os arqueólogos, né, galera? Uma galera importantíssima que vai fazer os estudos nesses artefatos, nesses sítios, né, nos sambaquis, para poder fazer o quê? Para conseguir descobrir elementos da nossa história, da história da humanidade. E olha que legal, descobriram uma civilização ainda mais antiga, né? A civilização que provavelmente foi a primeira civilização da América. É a primeira que nós temos registros, né? Então, olha só que interessante, galera. Vamos dar uma avançada aqui, olha só. Nós temos aqui uma imagem mais panorâmica desse sítio arqueológico. Esse grande círculo aqui embaixo que a gente está vendo, ele está aqui, ó, localizado no centro, né, que direciona provavelmente aqui, ó, para uma pirâmide, né, a base do que seria uma pirâmide construída aí para a civilização Caral. Lembrando que as grandes civilizações da antiguidade, todas elas construíram grandes pirâmides, né? As mais famosas são as pirâmides de Gizé, no Egito, como a gente já estudou, né, nas videoaulas do Egito, mas nós temos aí grandes pirâmides também em algumas civilizações europeias, asiáticas, como na Mesopotâmia, por exemplo, os zigurates, né? E também em algumas sociedades e civilizações da América. Isso é importantíssimo, galera. Parece que as pirâmides elas são construções muito importantes para simbologia, para religiosidade, entre outros fatores, para essas civilizações antigas. Beleza? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Olha só. Entende-se aqui, ó, olha só nesse mapinha aqui. Tá vendo? Aqui é uma divisão das regiões da Cordilheira dos Andes, como eu falei anteriormente, ó, uma cadeia montanhosa, né? Um aglomerado de montanhas que fica aqui, ó, bem na margem do continente sul-americano com o Oceano Pacífico. Olha só, olha que interessante. E essa região do Caral, essa cidade do Caral está aqui, ó, nessa região central, aonde hoje é o Peru, o atual país Peru. Beleza? Vamos dar uma olhada então aqui, ó, porque o Caral, ele era entendido como um centro cerimonial. Opa, eu passei aqui sem querer, me perdoa, vamos voltar aqui, ó. O centro cerimonial do Caral, olha aqui, ó. A civilização do Caral se desenvolveu no Vale do Rio Supe, né? E outros afluentes desse rio, tá bom? Então aqui nas margens das Cordilheiras dos Andes, nós temos aqui alguns rios que vão cruzar essa cadeia montanhosa, né? Dentre esses rios nós temos o Rio Supe e os seus afluentes, ou seja, pequenos outros rios que vão cruzar ali, vão partir do Rio Supe em outras direções. Isso é importantíssimo, porque lembra que a gente quando estudou lá na formação das primeiras cidades, depois na Mesopotâmia também, no Egito, a gente viu que todas essas cidades antigas são construídas nas margens dos rios? Pois é, galera. Então, aqui não vai ser diferente, né? Para possibilitar o desenvolvimento da agricultura, é preciso estar organizada nas margens do rio. Porque lembra que o rio vai ser importante para uma coisinha? Para quê, galera?
para irrigação do solo. A irrigação do solo vai ser o que vai possibilitar o favorecimento da agricultura, tá bom? Beleza? Beleza, Creuza? Vamos avançar aqui rapidinho, olha só. Acredita-se que a cidade do Caral tenha sido um centro cerimonial dedicado ao culto aos deuses, como eu falei anteriormente, né? É uma importância religiosa. Daí, por exemplo, a construção de pirâmides, né? Com fundamentação religiosa, galera. Olha aí, ó. O conjunto arquitetônico, ou seja, as construções, tá bom? Da cidade do Caral, ela reúne aqui, ó, 7 grandes pirâmides. Olha quanta coisa, né? E essas 7 grandes pirâmides são cercadas de outras 25 pirâmides menores, tá bom? E uma área residencial para cerca aí de 3.000 pessoas. Lembrando que isso são estimativas, tá bom? A partir de estudos dos historiadores, que vão traçar aí, historiadores e arqueólogos, tá bom? Desculpe. Mas que vão juntos traçar aí possibilidades, tá bom? Para a organização dessas sociedades a partir dos elementos encontrados e estudados pelos arqueólogos. É quase Indiana Jones, muito bom. Olha aí, ó, a base alimentar era a pescaria, ou seja, a galera lá da cidade do Caral, eles se alimentavam da pesca, né? E também da agricultura, tá bom? A pesca, sobretudo, de crustáceos e peixes, e na agricultura nós temos aí, olha só, batata doce, base da alimentação dessa civilização, abóbora, né? Feijão, olha só o nosso amado feijão, né? Que a gente gosta muito de consumir hoje, era cultivado pelos cidadãos do Caral. E também o milho, né? Provavelmente o milho, porque o milho ele tem se mostrado aí, segundo os estudos dos historiadores, como uma base alimentar da grande maioria das civilizações antigas da América. Beleza, galera? Tranquilo? Vale lembrar também que o amendoim também era uma produção desse momento. Tranquilo, galera? Tá dando para pegar até aqui? Então o que a gente vai pegar aqui é que a civilização do Caral foi provavelmente a primeira civilização a se organizar na América aí, no mesmo período da Mesopotâmia, do Egito Antigo, dos gregos, tá bom? Isso é importantíssimo pra gente, tá bom? E a base, claro, é a agricultura, tá bom? A base da organização dessa sociedade é a agricultura e, claro, a pesca. Tranquilo? Show de bola? Vamos avançar aqui para falar do Chavin de Roatan. Chavin de Roatan Roatar, desculpa. É uma outra civilização que, até descobrir a civilização do Caral, acreditava-se que essa Chavin seria a primeira civilização da América. Até que se descobriu aí a civilização do Caral e Chavin Roatan caiu aí para o segundo lugar, né? Seria a segunda civilização mais antiga da América. Olha só. Civilização situada nas altitudes elevadas das Cordilheiras dos Andes, ou seja, mais altas, né, do que a cidade de Caral. Olha aí, ó, datada de cerca de 1000 anos antes de Cristo, ou seja, mais recente do que Caral, que é 3000, né? E seria um centro político e cerimonial, né? Ou seja, um centro que tinha grande importância política naquela região, tá? Apresentava muitas características comuns das outras cidades da época, né? Pirâmides, praças, pátios afundados, como a gente viu aquele círculo, né? Na cidade de Caral, também apresentavam características assim em Chavin de Roatan, tá bom? Olha só, forte relevância política regional. Acreditava-se que a cidade de Roatan era muito importante para a política das sociedades andinas daquele momento. Lembrando que sociedades andinas são aquelas sociedades que se organizam na Cordilheira dos Andes, por isso andina. Tranquilo? Olha só, cultura artesã com trabalhos em cerâmica, ou seja, a cerâmica era um elemento muito importante para a cidade de Chavin de Roatan, tá bom? Por quê? Era através da cerâmica, né? Do artesanato com a cerâmica que se criavam aí os vasos, né, por exemplo, e também todo o conjunto arquitetônico da cidade de Chavin de Roatan.
E através desses elementos de artesanato se criavam imagens, retratos da sociedade, aquele ambiente que eles viviam, daquele momento, dos animais, tá bom? Era muito comum que nessas obras eles retratassem os animais predadores, tá bom? Daquele momento, tá bom? Essa arte em cerâmica foi difundida aí depois para as outras cidades andinas também, tá bom? Ganhando muito prestígio. E aí, ó, por volta de 300 a.C., ou seja, já aí no século I a.C., Chavin-de-Roatan entrou em colapso, ou seja, começou a entrar em declínio, começou a ruir, né? Por quê? Provavelmente por causa de guerras, de grandes conflitos entre os povos andinos, entre as diferentes cidades, sociedades andinas. Lembrando que isso é uma estimativa que os historiadores chegam a concluir por causa dos seus estudos, tá bom? É importante entender que a história está sempre em construção, então sempre pode-se descobrir novos fatos sobre essas civilizações antigas. Tranquilo, galera? Esse aqui é um vaso, olha só, vaso Chavin, de cerca de 200 anos antes de Cristo, né? Momento aí datado mais ou menos em que essa civilização já está à beira do colapso, tá bom? Os Chavins representam animais predadores em suas imagens. Os estudiosos acreditam que esses símbolos estivessem relacionados aos governantes e às elites dirigentes locais. Ou seja, quando a gente fala que existe um grupo governante e uma elite dirigente, a gente já percebe que existe uma divisão social, né? Lembra quando a gente falou da organização das primeiras civilizações? Nós falamos aí da divisão social, divisão do trabalho, lembra disso? Então a gente consegue perceber através disso aí, desses relatos, dessas obras de arte, de artesanato, de Chavin-de-Roatan, que existia também uma divisão social e política dentro daquela cidade-estado. Então, é através desses elementos que os arqueólogos e os historiadores, eles juntos, trabalhando em diálogo, eles vão descobrindo os elementos dessas civilizações antigas. Beleza, galera? Tranquilo? Então, assim, por hoje é isso. A gente vai continuar essa aula na próxima videoaula, para não ficar muito grande aqui. E aí a gente vai falar dos Olmecas e outras civilizações da Mesoamérica, lá para a região da América Central, tá bom? Um pouquinho mais acima, um pouquinho mais ao norte. Tranquilo? De boa? Bons estudos, galera. Atenção, foco, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, pode procurar o tio, que o tio vai ajudar vocês, tá bom? Vamos esclarecer todas as dúvidas. Por fim, é isso, tá bom? Aí segue o canal do tio no YouTube e no Instagram. Segue o tio lá, o canal do professor Edson no YouTube e no Instagram, professor Edson Damasceno. Segue o tio lá, que o tio bota memes no Instagram, tudo mais sobre história. Uma coisa bem legal, bem divertida, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Por hoje eu vou ficar por aqui com vocês, tá bom? Vamos continuar as nossas aulas, nosso assunto na próxima aula, na próxima videoaula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido e espero que vocês consigam estudar bastante, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, pode procurar aqui o professor, que o professor vai ajudar vocês, tá bom? Pode me procurar aí na sala virtual, pode procurar nas lives, tá bom? Pode falar que a gente vai tentar esclarecer suas dúvidas, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço, tá? Beijos nos corações de vocês. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.